redes sociais, nós estamos hoje diante de um evangelho muito conhecido, o evangelho da samaritana no poço de Jacó. Imagina bem, traz toda essa imaginação na sua mente agora, esse encontro de Jesus com a samaritana. Jesus então chega no poço de Jacó, depois a samaritana se aproxima. Os judeus não se comunicavam, não se falavam com os samaritanos. Por isso que quando Jesus pede àquela samaritana, dai-me de beber desta água, ela logo questiona, mas tu sendo judeu, vem pedir a mim que sou uma samaritana? E ele então começa um diálogo com aquela mulher. E ele vai depois, ao longo desse diálogo, ele vai fazendo algumas revelações, entre elas, quando ele vai dizer que se você conhecesse, se você soubesse com quem você está falando, se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, ela não tinha conhecimento de quem ela estava falando. E depois então Jesus vai se revelando ao longo do evangelho. Jesus pede a ela uma água, e depois ele vai falar de uma água viva. Ou seja, ele vai explicando que quem tomasse daquela água tornaria a ter sede novamente, mas se ela recebesse a água viva, essa água iria saciar a sua sede e a conduziria à vida eterna. Ou seja, ele fala dessa água viva, da água do Espírito. Mas o interessante é que ao longo dessa conversa, eu proclamei o evangelho mais curto, o evangelho breve, e tem o evangelho longo. Ele é opcional, poderia ter lido o evangelho longo também, mas no evangelho longo, que é o evangelho mais completo, Jesus disse, no meio da conversa, Jesus diz para a mulher, vai lá e chama o teu marido. E ela diz para ele, eu não tenho marido. E ele disse, dissestes bem, porque tivesses 5 e o que tem agora não é seu. Jesus fala isso para ela, muito bem, tivesse 5 e o que tem agora não é seu. E aquela mulher reconhece então, que para que se experimente essa água viva, essa água verdadeira, essa água que leva à vida eterna, que é essa força do Espírito, o poder do Espírito, a gente precisa viver na verdade. O encontro com o Senhor, ele provocou aquela mulher para que de fato a verdade entrasse na sua vida. E ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, está certo, o que você tem não é seu. Ou seja, todo encontro nosso com o Senhor, não adianta nós irmos com farsas, não adianta nós irmos com mentiras, não adianta nós irmos com máscaras, não adianta, porque Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, por isso que Ele provoca, por isso que Ele fala isso para aquela mulher. Ou seja, para mexer na história dela, para mexer em tudo aquilo que ela vivia e que de fato era contra aquilo que é o próprio ensinamento do Senhor. E aquela mulher então tomada por um profundo arrependimento, tomada por um profundo toque de Deus, porque ali ela consegue então, tanto que no final do evangelho ela reconhece então que ele era o Filho de Deus e sai para falar com os outros samaritanos. E sai para anunciar os outros samaritanos que ela encontrou o Mestre, que ela encontrou o Messias, que ela encontrou o Cristo, que ela encontrou o Salvador. Mas primeiro, a mentira precisou ser quebrada dentro dela. Primeiro ela precisou rever as suas atitudes, rever tudo aquilo que ela, sem que ela percebesse, ela se encontrou com o Senhor. Naquele poço, as nossas histórias, os nossos encontros com o Senhor, a gente precisa ser verdadeiro com Ele. Se nós quisermos um coração que seja cheio dessa água viva, dessa água do Espírito, não adianta, de repente eu ficar, vem Espírito Santo, se eu estou cheio de mentiras dentro de mim. A primeira coisa que Jesus fez foi quebrar isso naquela mulher, foi dizer para ela, você disse bem, você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Ou seja, reveja a sua vida, traga as verdades para perto de mim. E a partir das nossas verdades, Deus começa a reconstruir a nossa vida pelo poder do Espírito. Por isso que Ele diz, vou te dar uma água viva. E que água viva é essa?
É o Espírito, é o próprio Espírito Santo. E ele disse: essa água viva você não vai tornar a ter sede. E quantos de nós temos sede hoje não de um copo d'água? Quantos de nós estamos sedentos pela vida? Sedentos de paz, sedentos de alegria, sedentos de amor, sedentos de fé, sedentos de carinho, sedentos de tantas coisas. E onde que nós estamos matando essa sede nossa? Jesus, em outras palavras, está dizendo para aquela samaritana: é aqui, não na água desse poço de Jacó, mas em mim, na minha presença, que você vai matar as suas sedes. É aqui que você vai saciar a sua sede. E ele fala para mim, ele fala para você no dia de hoje: aonde nós estamos, em que caminho, em que pessoa e de que maneira nós estamos procurando saciar a nossa sede. Porque existe em nós uma sede física, mas existe muito mais uma sede espiritual dentro de cada um de nós. A sede da nossa alma, a sede do nosso coração, a sede onde só Deus é capaz de saciar, ninguém mais. E Ele sacia essa sede em nós através daquilo que Paulo vai dizer na segunda carta aos Romanos hoje: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse Espírito Santo nós recebemos aonde? No batismo. É no batismo. O Senhor vai falar dessa água viva de hoje, é a água do batismo. É o Espírito que vem em cada um de nós. Por isso que nós somos templos do Espírito Santo, vai dizer São Paulo: vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? De que maneira nós nos tornamos templo do Espírito Santo? Através do nosso batismo, através dessa vivência do batismo, através de colocar em prática tudo aquilo que o batismo representa na vida de cada um de nós. Ou seja, devemos ser pessoas espirituais. Pessoas espirituais, que eu quero dizer, pessoas que vivem na graça do Espírito, iluminada pelo Espírito, fortalecida pelo Espírito. Viver uma graça espiritual, ter uma vida espiritual, não é propriamente de um movimento, é desejo de Deus para cada um de nós. É o que Ele fala para a samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse a água viva que eu quero te dar, se você conhecesse essa limpeza no seu coração que eu quero fazer através dessa água viva, se você soubesse a restauração que eu quero fazer no seu coração através dessa água viva. Mas o primeiro passo: descarta as mentiras da sua vida, afasta as mentiras da sua vida. Não adianta. Jesus quebra tudo isso naquela samaritana. Jesus desarma, no bom sentido da palavra, tudo aquilo que aquela mulher poderia tentar enganá-lo. Mas é Ele que já sabia de tudo. Por isso que Ele diz para ela. E a partir daquele momento, a vida nova começa. A vida nova começa quando nós damos um passo para a renúncia, quando nós damos um passo para o afastamento do pecado, para quando nós damos um passo para tudo aquilo que contradiz a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Não adianta nós querermos vida nova, família nova, casamento novo, se dentro de nós existir um homem velho, uma criatura velha. Por isso que São Paulo vai dizer: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho. O livro do Apocalipse vai dizer a mesma coisa para nós. E às vezes a gente traz dentro de nós o que? Uma criatura velha, presos a maus desejos, presos a sentimentos antigos, presos a pecados antigos, acorrentado a tantas coisas do nosso passado, e a gente não tem coragem de desagarrar. A gente quer, como aquela samaritana, mentir para Deus, tentar enganar a Deus. Ela não sabia que era o mestre, mas era mais um que ela ia enganar. E muitas das vezes a gente não sabe de que maneira o Senhor vem disfarçado na nossa vida. Às vezes não sabe de que maneira Deus se revela para cada um de nós. A gente não sabe os meios que Deus usa para chegar até cada um de nós. E às vezes a gente acha que está enganando o homem, e nós estamos enganando Deus, porque Deus está disfarçado na vida daquela pessoa. Então a gente precisa, primeiro passo é buscar uma vida nova. Se eu quero viver cheio do Espírito, se eu quero essa água viva, que hoje a palavra fala para cada um de nós, que o Evangelho que Jesus fala para aquela mulher: se você conhecesse, se você experimentasse essa água viva, que é o Espírito, você não mais vai ter sede.
Quantas sedes, eu volto a dizer, quantas sedes, a gente já vem há muito tempo sedento de tantas coisas. Mas primeiramente a gente precisa sentar e ter uma conversa séria com o Senhor, como teve aquela samaritana. Aquele encontro no poço de Jacó. Ali não foi apenas uma conversa de matar a sede, ali foi uma conversa de mudar a história, de mudar a vida. Ali não foi apenas um cansaço que o fez parar, Jesus já sabia. Jesus poderia continuar a viagem, não, mas ele para. Sabe por que Jesus para? Porque ele sabia que aquela mulher iria ao poço, e ele espera aquela mulher para conversar. Você poderia ter vindo na missa ontem, você poderia ir na missa 9h30, você poderia ir na missa hoje à noite, tantos lugares e tantas missas tem. Sabe por que você veio? Porque você veio no poço de Jacó hoje, o Senhor te esperava para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar o seu casamento, para mudar o seu relacionamento, para mudar tudo que você trouxe. Antes de você chegar nesse poço, hoje é a igreja, Ele estava aqui te esperando, para que pudesse encontrar com você. Mas independente dos nossos erros, independente de tudo aquilo que nós trouxemos para essa Santa Missa de hoje, que tenhamos a coragem desse encontro com o Senhor, como foi aquela samaritana. Porque depois do encontro, ela não volta para buscar nem os 5 maridos, e nem aquele que não era dela. Ela volta apenas para anunciar aos samaritanos: encontrei o Senhor. Ele é, de fato, o Messias, o Cristo, o Salvador. Que o nosso encontro hoje com o Senhor nesse poço possa nos levar a sairmos daqui e anunciarmos: verdadeiramente eu encontrei o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.